Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para nosso vídeo semanal sobre os índices, onde a gente estuda os principais índices da bolsa, né? Eletricidade, materiais básicos, consumo, entre outros, e também estudamos alguns índices internacionais. Semana passada eu não fiz o vídeo, né? Eu tive um problema com o meu computador, o HD queimou, já estava tudo gravado, parcialmente editado, até eu acertar tudo não deu tempo de gravar, então vamos aqui fazer uma leitura do que nós temos atualmente, beleza? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar aqui pelo gráfico semanal. E aqui no gráfico semanal eu tracei um canal de alta, né? Então, se você olhar aqui, vai ter um canal de alta traçado, né? Onde você vê que ele está respeitando essa região por hora. Mas você vai falar, poxa Flávio, como é que você traçou canal de alta se isso aqui não é um fundo? Ou não é um fundo confirmado? Porque eu peguei o topo como referência, né? Quando eu vou traçar meu canal de alta, eu espero ter ou dois. Quando eu vou traçar o meu canal, na verdade, independente se é de alta ou de baixa, eu espero ter dois topos ou dois fundos. O que fizer primeiro, eu traço o canal e puxo a linha de referência para baixo. Então ele fez dois topos primeiros, eu tracei o canal, puxei aqui para a linha de referência, isso aqui é uma possível LTA, tá? Então, por enquanto, eu vou trabalhar dentro desse range aqui. Legal? Bacana. Eu lembro que nessa semana aqui, né, que foram 2 semanas atrás, a quinta e a sexta foram 2 dias bem positivos, aonde as pessoas ficaram eufóricas, achando que o mercado tinha marcado um fundo e ia voltar a subir, e não foi isso que aconteceu. Eu alertei naquele momento que era para conter a euforia, né, tentar ser mais racional e ver o que estava acontecendo. E na semana seguinte fez uma semana positiva, né, mas foi uma barra interna, ou seja, um candle que está dentro da semana anterior, máximas e mínimas menores que máximas e mínimas anteriores. Porém positivo, né, mas não positivo do jeito que eu gostaria, que seria uma barra onde que ela fizesse uma máxima maior que a máxima anterior. Então, aqui, ó, essa máxima sendo maior que essa mínima sendo maior que essa. É isso que eu aguardo aqui no gráfico semanal. Isso ainda não aconteceu. E essa semana que passou, ela foi bem ruim, né? Começou aqui, abriu no mesmo ponto, né? Então, abriu aqui no mesmo ponto da semana passada e depois praticamente só caiu, né? Caiu bem, né? Chegou aqui a testar mais uma vez a LTA traçada. E vamos ver o que vai ser o movimento do Ibov, né? Eu não estou ainda muito otimista, né? Eu teria que ter uma linha de tendência aqui para ele quebrar, para eu tentar ter uma perspectiva um pouco maior de retomada de alta, né? Ele não quebra, ele tem feito sim máximas e mínimas menores que das semanas anteriores, ou seja, não dá nenhum sinal de quebra de sinal dessa perna de baixa. E se você olhar, ele já veio testar aqui os 38% da perna de retração, né? Ele já testou 38%, que já foi testado até 3 vezes, né? E agora ele meio que fechou abaixo dessa região. O próximo ponto ali é 112.500, né? Então essa região aqui pode ser uma região bem interessante para ele vir testar. Tem uns pavios aqui, né? Pavio é sinal de que tem, no caso aqui, pavio para baixo, sinal de que tem comprador nessa região, né? Então, se chegar nessa região aqui, os compradores já apareceram 2 vezes. E, num caso mais extremo, né? Se ele cair mais, o teste mesmo aqui seria em 108 mil pontos, né? 61% da retração dessa perna de alta. Então, fazer isso aqui para indicar que pode lançar uma próxima perna de alta. Tá? Então, no semanal é isso que eu vejo. Eu ainda não vejo nenhum sinal que me diga assim, poxa, eu acho que eu vou voltar a subir. Eu não tenho esse sinal. Vindo aqui para o gráfico diário, a gente tem um canal de baixa bem definido, né? E eu tinha traçado aqui, né, provavelmente no vídeo da semana passada, a retração dessa perna de baixa, né? Então o mercado, a retração dessa perna de baixa, né? Então o mercado caiu, ele fez os 2 dias positivos que eu falei, né, a quinta e a sexta, aí fez uma semana positiva e agora essa semana afundando aqui. Onde também eu não vejo nenhum sinal de retomada, né? Se você observar, ele não fez ponto de retorno para eu acreditar que ele vá lançar uma próxima perna de alta ou para mensurar alvo, né? Enfim. Então eu ainda estou acreditando na tendência vigente, que é uma tendência aqui
de baixa, né? Traçando lá nos 60 minutos provavelmente, né? O zigue-zague aqui, se você for olhar, ele está fazendo topos e fundos descendentes. As barras de baixa são muito maiores, né? E mais representativas do que as barras de alta, né? Tem duas boas barras de altas aqui, né? Mas as barras de baixa são mais contundentes, né? Quando o dia é negativo, ele é bem negativo mesmo, né? Olha esse dia aqui. Então, eu entendo que o mercado ele ainda está numa tendência clara de baixa. Se ele perder esse fundo aqui, a coisa vai ficar bem feia e ele pode vir aqui no alvo do pivô lá que nós traçamos num outro vídeo, em 112 mil, que coincide lá com a retração do semanal, né? Se você olhar aqui a retração do semanal é 112.500, o alvo aqui do diário é 112.100, ou seja, essa região de 112.100, 112.500 pode ser um bom ponto aonde que ele venha sentir algum tipo de suporte. Então vamos traçar uma linha aqui, ó. Vamos deixar mais ou menos desenhado aqui esse ponto, né? Ali ficou muito além. Aqui pode ser um bom ponto para o mercado sentir como suporte. Essa retração de queda aqui, ela já teve aqui a sua retração testada e não foi rompida e voltou a cair, né? No gráfico diário, o mercado ainda está nessa região do 161,8%, que é ali nos 116.530, mas eu acho que já dá para a gente pensar em traçar aqui um pivôzinho de baixa. Aqui, eu vou pegar aquela máxima ali, pronto. Ó. E o alvo é lá em 106 mil, onde tem um suporte ali já desenhado, um lugar onde que já foi topo 2 vezes, né? 3 vezes topo, já foi fundo, já foi briga, né? Já foi fundo de novo aqui. Então, continuo com o viés pessimista para essa próxima semana no Ibov, né? Não vejo nada que me sinalize que ele possa retomar a tendência de alta, tá? Para mim ele ainda pode corrigir um pouco mais. E aqui nos 60 minutos, né? Se você considerar aqui como um topo, né? Que foi uma região de congestão, aqui como um fundo e aqui como um provável topo, né? Porque precisa ser confirmado rompendo o fundo. O alvo desse segundo pivô é justamente lá em 112.130, tá aqui, ó. 112.130, ou seja, para mim está ganhando força esse número, né? 112.130, ali, 112.100, de 112.000 a 112.500, aquela região ali que eu já marquei, isso aqui. Estou achando que essa região pode ser um bom ponto onde que ele possa vir terminar de repente essa correção. No diário, o difusor ele já está virado para baixo, né? Já tem algumas semanas. Então, o difusor ele não acusa nenhuma reversão no gráfico diário. E o ativo caiu, chegou na região de média, sentiu e está caindo de novo, né? Ou seja, demonstrando que ele pode estar realmente numa tendência de baixa mais clara e buscar outros patamares de preço. Beleza? Então, para o Ibov é isso que eu estou enxergando. Vamos agora para os outros setores, no caso agora o ICOM. O ICOM, né, também aqui, o ICOM também está numa tendência clara de baixa, né? Se você olhar, ele testou o suporte aqui já 2 vezes, testou semana retrasada e essa semana, ele está em cima desse suporte. Foi traçado aqui uma retração da perna de baixa, ele testou ali o 38% e voltou a cair, então vou entender que esse teste já aconteceu. E agora basta a gente aguardar para ver se isso aqui vai ser realmente um fundo duplo, né? Vai ser um fundo duplo aqui, que já marcou um fundo e aqui falta um ponto de retorno para avisar que ele vai de repente puxar uma perna maior, né? E fazer o tal do W. E aí tentar buscar lá a região de topo anterior. Ou se ele vai furar aqui essa região finalmente, né? Porque ele já testou essa região algumas vezes. E quanto mais testada uma região, mais próximo do seu rompimento fica, né? Então, se você olhar aqui, ele rompeu nesse ponto, subiu. Aí ele já testou 1, 2, 3, 4, está no quinto teste, né? Após o preço ter virado para cima desse ponto. Então, pode ser agora que nessa semana ele não teste mais esse suporte, ele venha
buscar pontos mais baixos, né? O que ficou ruim aqui é você para traçar alvos através da projeção, porque a perna de correção ela foi muito curta, né? Mas vamos lá. Traçando aqui o pivô, né? Você vai ver que o alvo está bem longe, né? 4.450, ou seja, teria aí pelo menos uns 400 pontos ainda para cair, né? Mas antes de chegar naquele patamar de preço, ele vai sentir algum tipo de problema aqui, né? Uma região onde tem alguns fundos, ó. E depois, realmente, se ele perder aqui os 4.600, aí eu acho que ele pode ir até 3.700, né? Sendo um pouco mais extremista, mas é porque aqui não tem memória de preço para segurar, tá vendo? Ele meio que passa reto, ó. Sempre que ele passou nessa região, ele não teve muita dificuldade, tanto para subir quanto para descer. Então pode ser aqui, perdendo essa região aqui de 4.600, a coisa pode ficar bem complexa e ter uma correção bem mais aguda, tá? Para cima, o problema dele é o topinho anterior, né? Aqui nos 5.000 e 5.200, onde ele acabou de marcar topo, pode ser o ponto onde que ele pode subir, sentir para depois ir, tá? A linha aqui, o canal, a LTA do canal, ele não deu muita importância, né? Ele rompeu e foi embora, então eu vou deletar e por hora eu não vou trabalhar com o canal, vou esperar aí um sinal mais claro, onde eu consiga traçar um canal de alta ou de baixa. O que eu vou traçar aqui é uma LTB. Se ele romper essa LTB, ele pode estar dizendo que ele vem corrigir um pouco mais, tá? Então vamos aguardar aí para ver qual vai ser a movimentação do ICOM. O IESX, o índice de energia elétrica, ele também fez uma semana duas barras bem positivas aqui na semana lá que eu gravei o último vídeo. A semana que eu não gravei ela ficou lateral e essa semana ele continuou lateral, né? A gente tem aqui uma retração dessa perna de baixa, ele já chegou lá no 61% e deixou um ponto de retorno, né? Esse último dia aqui foi um ponto de retorno, então a gente pode entender que ele já fez a perna 1 aqui, já testou e pode estar lançando uma nova perna de baixa, né? Então vamos ver como é que vai ser a movimentação desse setor, né? Não vejo aqui muito o que fazer. Ele também já testou aqui o 161, ou seja, está bem confuso, né? Ele já testou tanto o 161 dizendo que pode subir, está iniciando uma próxima perna de alta, quanto testou o 61 aqui da perna de baixa dizendo que pode lançar uma perna de baixa, tá? Não vejo aqui alguma projeção que possa ser feita, né? Talvez um pivô de alta aqui mais longo, mas para esse pivô, como o alvo está muito longe, eu posso esperar até ele romper esse topo aqui para pensar em traçar. Tem esse suporte aqui bem relevante, na casa aqui do 77.740, 76.630. Então, vamos ver aí, né, o índice que está consolidado, tem problema de falta de energia no Brasil, isso pode também influenciar no preço do ativo, enfim, vamos aguardar para ver como será esse processo. O IFNC, né, o índice financeiro, a gente também tinha trabalhado aqui com uma retração, né, que ele já tinha chegado num ponto bem interessante, que era a LTA aqui, né, do canal, né, eu peguei topos aqui e marquei a linha de referência ali do canal, a LTA, enfim. E ele chegou nessa região, né, deu uma segurada, mas está voltando a testar esse mesmo ponto, né. Nessa correção que ele fez, ele nem chegou a testar ali o 38,2%, então ainda vou aguardar, né. Tudo bem que ele já violou aqui, né, marcou uma nova mínima, mas como é pavio é um rompimento falso, então vou aguardar ele romper efetivamente aqui para tirar essa retração aqui de uma possível perna de correção, né. Se você olhar, ele já rompeu o 61% da perna de alta, né, ou seja, ele já perdeu esse patamar de preço, que seria um patamar de preço importante, está trabalhando abaixo desse patamar. Então pode ser também que ele já tenha feito aqui perna 1, perna 2, perna 3 e não lá da onde eu puxei, né? Se você botar aqui essa perninha mais curta, você vai ver que ele chegou aqui próximo dos 50%, tá? Então vou até deixar assim reajustado e a gente trabalha com a possibilidade dele ter feito perna 1, perna 2 e vai lançar uma perna 3. Se ele vai lançar uma perna 3, eu consigo traçar um fio aqui para imaginar onde isso pode parar. Ou seja, se ele realmente for lançar uma perna 3 aqui e perder esse fundo,
O alvo dele está lá em 10.050, próximo aqui do fundo anterior, ou seja, essa região aqui pode ser uma região interessante para o preço vir trabalhar, né? Vir testar. Então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Então para baixo, eu entendo aqui como problema justamente essa região aqui de 10.900, né? Porque é uma região onde tem fundo anterior, tem outros fundos aqui também, fundos mais antigos onde ele ficou consolidado um bom tempo. E para cima o problema dele está aqui, né? Essa região amarela que foi suporte durante algum tempo, após rompida ela vira resistência, né? Então, tanto que o preço subiu, bateu aqui, caiu e pode bater aqui de novo e cair novamente, né? Ou cair só um pouquinho e ganhar força para subir, tá? Então, bem esquisito aqui o índice financeiro, também não vejo muito o que fazer, está bem embolado, né? Vou traçar aqui também uma linha de tendência e aguardar o rompimento dessa linha de tendência para a gente pensar em alguma coisa, a gente pensar em alguma possível correção para alta, né? Retomada da tendência de alta. O índice de materiais básicos, o IMAT. O IMAT, observando ele aqui, nós tínhamos traçado a retração dessa perna de alta, né, que está aqui no 61%, nessa região aqui de 6.270. O preço fez até pivô de baixa no diário, chegou nessa região e respeitou e subiu, né? Ou seja, essa região aqui de 6.270 ela foi importante para servir como suporte para o índice de materiais básicos, né? Traçamos aqui uma retração dessa perna de baixa, né? E essa última semana ele chegou lá nos 50%, marcou um ponto de retorno e sinaliza que pode cair mais. Então, já vou apagar essa retração aqui, porque ele já deu uma respeitada e de repente a gente pode trabalhar com esse cenário, né? Onde que o alvo é lá em 5.692. Então, alvo aqui em 5.692 desse pivô de baixa, né? Porém ele tem essa barreira aqui para romper, que ele já testou uma vez e não conseguiu, mas quem sabe na próxima ele não vem, dá uma segurada para depois ir, tá? Para cima eu só vejo o problema lá em 7.125, que é o topo anterior, depois aqui em 7.578, beleza? Mas não vejo muito o que fazer, ele tem que perder, ou ele tem que perder essa região aqui do 61% para indicar que realmente vai cair mais, ou ele tem que começar a corrigir a partir daí, e aí a gente vai trabalhar com perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3, né? Aqui no tempo gráfico maior também tem um pivô de baixa traçado, tá vendo? E nesse pivô de baixa, o alvo está aqui em 5.937. Então a gente tem dois pivôs de baixa agora. Esse pivô de baixa aqui do gráfico diário e esse pivô aqui do gráfico de 60 minutos, tá? Um com alvo aqui, outro com alvo aqui. Beleza? Então tá. Então legal. O IMOB índice imobiliário, né? É o índice que mais tem sofrido. Ele está numa tendência de baixa bem forte, né? Ele já está fazendo topos e fundos descendentes, né? Bem claramente aqui. A gente já traçou um alvo, ele já cumpriu e ele está buscando. E ele pode estar buscando lá o segundo alvo, né? O 760. No tempo gráfico maior, ele acabou de atingir aqui o alvo, né? Então pegando essa movimentação aqui, traçando o Fibo, ele já tinha tocado aqui, subiu e chegou nessa região de novo. Então essa região aqui já foi testada. Eu posso apagar essa Fibo aqui, essa projeção de Fibo para tentar achar alvo e tentar trabalhar mais com essa aqui menorzinha mesmo, do gráfico de 60 minutos. Eu acho que faz mais sentido. A retração que foi traçada aqui, ela já foi testada e já foi caída, e esse, né, possível pivô de alta aqui foi cancelado porque ele rompeu o fundo, ou seja, o IMOB ele já perdeu o fundo anterior, fechando com uma barra abaixo dessa região, ou seja, isso pode dizer que ele tem mais queda por vir, e aí ele vai ter suporte só lá perto da época da mínima do Covid, né? Então se você olhar aqui, né, vamos dar um zoom aqui nessa região aqui, você vai perceber que ele não tem muito freio nessa região. Ele sobe rápido, desce rápido, sobe rápido, desce rápido. Então, talvez aí o setor
os ativos do setor do IMOB seja um possível setor para você procurar por vendas, né? Ah, Flávio, mas já está esticado, mas já caiu muito, tudo bem. Mas para mim é o que está sinalizando graficamente que pode continuar na tendência vigente, e a tendência vigente é a tendência de baixa. Acabou de perder fundo, não tem nenhum tipo de suporte próximo depois de perder esse fundo, né? Tem um aqui um pouco mais abaixo aqui que está meio junto, mas muito fraquinho, né? Então você não tem uma memória de preço ali que indique que tem algum ponto onde pode segurar. O problema dele era aqui, ó. Ele passou reto e na hora de subir ele sentiu esse ponto, né? Esse suporte que virou resistência e está caindo, tá? Então o IMOB para baixo eu não vejo problema, né? Eu acho que ele pode vir aqui facilmente no 760 e depois lá no 649. E para cima o problema dele está aqui, tá? No 555, 855, 860, que é essa região aqui que tem topo anterior, tem fundo anterior, enfim. Essa bipolaridade aí, tá? Bem, é isso que eu estou vendo aí no IMOB. O índice do setor industrial, INDX. O setor também marcou aqui um canal de alta, né? Dois topos aqui anteriores, eu marquei o canal de alta e tal. No gráfico diário já testou aqui os 50% e apresentou como suporte junto com esse retângulo amarelo, né? Então, ou seja, aqui onde foi topo anterior, foi um fundo anterior, também foi uma região de memória de preço. No caso aqui apareceu o comprador empurrando o preço para cima. A semana foi bem ruim, né? Ele caiu novamente, está testando a linha de referência, está testando a LTA do canal, né? E agora ele já pode estar vindo para romper. E aí fez aqui perna 1, perna 2, para lançar uma perna 3, né? Se você olhar na retração que nós traçamos aqui em relação a essa perna, ele já testou 61,8% e está afundando. Então pode ser que ele venha realmente para romper esse ponto, né? E aí a gente vai conseguir traçar. Deixa eu apagar essa retração porque ela já foi testada. A gente vai poder traçar aqui como perna 1, perna 2, perna 3. E ele ganhando aqui esse retângulo amarelo, essa região de fundo anterior, ele pode vir buscar 24.250, né? Ou quem sabe a partir daí ele passa a subir, mas faz um ponto de retorno e mostra uma reversão de tendência aqui no tempo gráfico menor, lá no tempo gráfico de 60 minutos. Fazendo perna 1, perna 2, perna 3 e testar topo anterior. Tá? Não vejo muito o que fazer aqui não, aguardar para ver se ele confirma aqui. Se ele perder esse fundo e esse suporte, provavelmente ele está vindo testar o andar de baixo aqui, né? Esse suporte aqui de 23.500, beleza? Por enquanto eu vou deixar o canal de alta, porque ele só está testando. Se ele perder esse canal de alta, eu tiro também do meu estudo. O índice SMLL, o índice de uma carteira composta pelas empresas de menor capitalização. É o índice de repente mais volátil do que a gente estuda, né? Por ser empresas menores, por ser small caps, basicamente que compõe esse índice. Você pode ver que a queda dele aqui, que foi de 18%, ela foi muito mais acentuada do que a queda aqui do IBOV, que foi de 11%. Né? Ele sente mais e ele recupera também mais rápido. Então, ele marcou um fundo aqui em 2.660 e fez uma perna de alta aí de 10%, chegando lá em 50% da retração, e essa semana ele já está devolvendo tudo, indicando que ele pode estar fazendo aqui perna 1, perna 2, para lançar uma perna 3. Tá? Então, se ele romper aquele fundo lá, a gente vai poder trabalhar com esse cenário, com alvo aqui em 2.373, né? Que é o alvo desse pivô de baixa. Mas antes ele tem esse muro aqui para passar, que é 2.550, que é um estudo feito anteriormente, mostrando onde foi topo, topo, fundo, topo. É um ponto onde que ele realmente vai ter dificuldade. Né? Então, observar se ele vai perder o fundo e fazer essa movimentação, tá? De perna 1, perna 2, perna 3, perdendo esse fundo aqui, ele confirma que pode ir lá fazer isso. Porém, ele está num ponto também onde que ele já pode estar mudando a tendência no tempo gráfico menor, lá no gráfico de 60 minutos. Ele pode ter feito perna 1, perna 2, se você olhar, ele está bem aqui no meio, né, na retração dessa perna de alta. E no diário é uma correção, nos 60 minutos é uma perna de alta. Essa perna laranja que começou a cair pode ser a perna de correção lá de 60 minutos para lançar uma perna 3. Então, aguardar, não tem muito o que fazer nesse índice, beleza? O índice MLCX,
que é uma carteira composta pelas empresas de maior capitalização, né? Então esse aqui, ele testou também, nós traçamos uma retração dessa perna maior, ele chegou aqui a 38,2%, testou essa região e está de novo aqui na região de fundo, né? Ele chegou aqui numa região onde que ele vai precisar demonstrar força para dizer que vai buscar o suporte lá na casa do 2150, ou aqui que pode ser o ponto onde que ele faça um W, né? E aí o W é uma figura de reversão e vai testar o topo anterior lá em 2550, enfim. Está numa região bem complexa, né? Essa região ainda é a região de 61% da retração da perna de alta, né? Então um ponto para mim onde que pode ser de compra se ele demonstrar força e começar a subir, ou de venda se ele perder esse fundo aqui. Então aguardar aí os 2 primeiros dias, né? E para pensar em alguma tomada de decisão em comprar ou vender ativos desse setor. O DI ficou preso num caixote durante muito tempo, né? Aqui dentro a gente viu ele bater para um lado para o outro, ele realmente resolveu romper, foi-se embora, marcou um topo, a gente traçou uma retração e ele testou aqui somente a retração de 38,2%, né? Depois de testar aqui, ele já está demonstrando força, dizendo que pode subir novamente. Está fazendo aqui perna 1, perna 2, perna 3. Como o DI fica muito tempo consolidado, eu vou aguardar ele romper esse topo para pensar nessa projeção e traçar o alvo desse movimento. Tá? Em compensação, lá num tempo gráfico menor, nos 60 minutos, ele já pode estar fazendo uma reversão, né? Perna 1, perna 2, para lançar uma perna 3. Tá? Então não vejo aqui muito o que fazer, esperar ele romper ou 9,3 para pensar em vendas, ou 10,14 para pensar em compras. O dólar, a gente tem uma visão do dólar que ele tem uma consolidação no semanal, né? Se você olhar o gráfico semanal, a gente entende que ele tem uma consolidação bem grande ali no tempo gráfico maior. Da perna de baixo, ele já chegou a testar aqui 50% dessa retração, então eu vou até apagar porque já foi testado. Ele chegou praticamente no alvo do pivô, né? Eu falei no vídeo que eu considerava esse alvo atingido porque ele chegou muito próximo. Também vou apagar e ele resolveu corrigir, né? Depois de atingir o alvo lá e o ponto da retração, ele caiu. Ou seja, eu entendo ele aqui talvez consolidado mais uma vez, né? O dólar é um ativo que consolida muito. Então ele sentiu a região de topo aqui, agora ele está na região de fundo. Vamos ver qual vai ser a movimentação do dólar, né? Se você olhar, ele ainda tem 2 pontos bem relevantes. Esse ponto aqui, né, de 5.560, e esse ponto aqui de baixo de 4.440. Tá? Se você pensar que isso aqui é uma perna 1 e traçar uma retração, você vai ver que ele já testou também a retração na correção aqui. Ele está justamente na região do 61,8%, né? Então, vamos ver aí se esse ponto aí vai ser realmente um ponto de compra e essa semana o dólar reage para ir testar topo, ou se ele vai perder de vez aqui esses 2 fundos lá do gráfico de 60 e vai buscar o fundo dessa retração que é lá em 5.950. Vamos lá. E o BDRX, né, que é o índice das BDRs, né, ele é o índice que estava com uma tendência aí mais clara de alta. Essas últimas 2 semanas foram bem confusas, né, meio que consolidado aqui, ou seja, ele tem um problema aqui no 14.130 e também está tendo problema aqui embaixo no 13.600. Vamos ver se ele rompe essa congestão e continua aí buscando os alvos dos pivôs de alta, né? Que tem 2 pivôs de alta traçado nesse gráfico. Um é esse grandão, com alvo lá em 15.570, e o outro aqui é o pivô do tempo gráfico menor aqui, com alvo em 14.000 que ainda não atingiu, e depois 15.230. Tá? Não vejo nenhuma movimentação de baixa, eu vejo mais uma consolidação, mas se ele perder esse patamar de preço aqui de 13.570, pode ser que ele venha testar a linha, a LTA aqui do canal.
O índice Dow Jones, ele meio que deu uma consolidada, né? Ele está aparentemente preso ali num retângulo, onde a gente pode entender que ele já fez topo aqui mais de uma vez e fez fundo aqui também mais de uma vez, né? Então ele precisa ou ganhar esse topo para dizer que ele vai lá no alvo que a gente traçou algumas semanas atrás de 38 mil, ou se ele perde esse fundo aqui para dizer que vai buscar outros preços mais baixos, né? Vai fazer uma correção mais profunda. Então é um índice onde está muito lateral, não tem muito o que falar. O S&P 500 para mim está um pouco mais claro, né? A gente tinha traçado perna 1, perna 2, perna 3 com alvo aqui em 4.576, né? Ele está próximo já do nosso alvo. Então vou até botar uma linha lá no... botar uma linha horizontal aqui no nosso alvo, né? Deixa essa linha aí para a gente ter bem marcado aonde que é o nosso alvo, mas já chegou praticamente lá, né? Tem a linha do canal aqui também, né? Enfim. Mercado em tendência de alta clara há muito tempo, nenhum sinal de recuperação, de correção. Uma pequena consolidação no topo agora, também não vejo muito o que fazer, tá? Talvez essa semana pode ser a semana que ele venha voltar nas médias, né? Porque repara, ele sobe, volta na média, sobe, volta na média, sobe, volta na média, está subindo. Se bater no nosso alvo, quem sabe ele não volta na média ou já volta agora para depois pegar impulso para chegar no nosso alvo. Também não vejo muito o que fazer aqui não. Tendência clara de alta, aguardar para ver os próximos capítulos dessa movimentação. O DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais, ele ameaçou com um pivô de alta, né? A gente traçou aqui alvos para esse pivô de alta. Então, o alvo desse pivô de alta está lá em 95.512. Mas após romper o topo aqui, né? E confirmar que é um pivô de alta, ele meio que rompeu o falso e voltou para dentro dessa região aqui, que a gente pode entender como uma congestão, né? Uma consolidação. Então vou deixar traçado aqui também essa região aqui como uma consolidação, né? O preço chegou a romper, mas voltou aqui para dentro e tal. O topo anterior serviu como resistência e agora o desafio dele é ou passar aqui dos 91.560 e aí ele vai afundar, procurar, né, novas mínimas, quem sabe a retração dessa perna de alta, ou bater aqui, ganhar força e ir lá romper o topo anterior e chegar no nosso alvo, tá? Beleza, então não vejo muito o que fazer aqui não. Eu entendo ele mais como meio que lateral. E por último, o EWZ, né? Nós também já tínhamos traçado aqui uma linha de tendência nele, entendendo que o rompimento dessa linha poderia significar que ele vai retomar sua tendência de alta. Ele ameaçou nas últimas 2 semanas em uma recuperação, mas ele já está novamente mostrando fraqueza e caindo, né? Ele já perdeu a LTA aqui desse canal de alta mais longo, né? Esse aqui então eu vou apagar. E vamos ver como é que vai ser a movimentação dessa semana. Se você olhar aqui na retração dessa perna de alta, ele já chegou aqui, né, no 61,8%, chegou a furar, mas voltou, enfim. Mas pode ter marcado um topo aqui indicando que vai cair mais, tá? Então também está entendo bem confuso aqui o EWZ, né, nosso ETF lá fora, e não tenho aqui muito o que analisar, né? Eu precisaria de repente dela romper esse fundo para eu entender realmente que ela vai buscar a mínima lá de baixo, ou romper essa LTA, fazer um pivô de alta aqui rompendo esse topo, né, e dizer que vai buscar lá o topo lá em 42 dólares. Beleza, pessoal? Bom, é isso, esse é o vídeo dessa semana. Uma semana mais curta, né? Amanhã é feriado americano e terça-feira é feriado no Brasil, ou seja, amanhã a volatilidade deve ser bem pequena. E o que vai contar mesmo para a semana é quarta, quinta e sexta, então a semana praticamente aí de 3 dias. Vamos ver o que acontece e aí a gente volta a analisar no final de semana que vem. Valeu?
Muito obrigado aí pela sua participação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com os amigos. E nos vemos semana que vem. Um abraço.